E os irmãos que estão lá fora, eu quero convidar para estar aqui dentro, né? Para entrar, para prestar atenção na palavra, em nome de Jesus, se tiver. Se não tiver, ok. Amém? Vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Tem alguns dias que eu ando com esta palavra em meu coração, né? E hoje eu também quero compartilhar com vocês alguns pontos que Deus vem falando ao meu coração. É uma palavra bastante conhecida da igreja. Eu tenho certeza que você, mesmo sem ser leitor da Bíblia, você já ouviu esta palavra, né? Que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Amém? Se você achou, dê um sinal aí. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Vamos fazer leitura. E entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver a Jesus, mas não podia por causa da multidão. E por ele ser de pequena estatura, então correndo adiante subiu uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glória a Deus. Coloca a tua Bíblia no banco e vamos agradecer ao Senhor nesta noite, porque se eu não fosse falar nada sobre esta palavra, a gente já ia entender que Deus está falando conosco desta noite, né? Porque esta palavra ela é bastante explicada já, mas nós vamos agradecer ao Senhor por ela nesta noite e render graças a Ele. Amém? Vamos orar. Fecha teus olhos, não olha para mim, olha para o Senhor nesta noite, porque Ele está aqui. E a Bíblia diz que nós devemos dar reverência ao nosso Deus. Se Ele está aí sobre a tua vida, você vai dar reverência a Ele nesta noite. Você vai reverenciar esse Deus que é poderoso. Esse Deus que, independentemente de quem somos e quem era, Ele é Deus. Acima de todas as coisas, Ele está em seu trono. Aleluia. Acima de todas as coisas, a palavra disse que Jesus, Ele falou: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o amigo fiel, para estar comigo e estar com a igreja dele aqui na terra. A partir do momento que esse Espírito for retirado, acabou-se. Então, a partir de agora, a gente dá reverência a Ele. A gente já ouviu os louvores, a gente já adorou, teve a oportunidade. Agora nós vamos dar reverência à palavra dEle, através do Espírito Santo, adorando a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Então, coloca a tua mão aí no teu coração nessa noite, porque nós estamos no culto de família, ao qual você está aqui para representar a sua casa, representar os seus, aleluia, ainda que eles não estejam aqui, mas você é um representante da sua família nesta noite. Você é um canal de bênção para a sua família. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus, através do Espírito Santo dele, Ele quer falar com você. Ele quer falar conosco, independentemente, igreja. Vamos orar. Senhor amado e querido, Deus santo e Deus poderoso,
Criador dos céus e da terra. Senhor, Tu manda em todas as coisas. Nós, como seres humanos, não somos nada mediante o Teu poder. Nesta noite, Senhor, que a Tua palavra ela venha prevalecer em nossos corações, Pai. Senhor, cerca esta igreja nesta noite. Cerca cada um de nós que estamos aqui com a Tua graça. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste lugar, aleluia. Cerca a Tua igreja, vai tocando naqueles que chegaram frio nessa noite, aqueles que chegaram desanimados, sem força, angustiados, aqueles que chegaram felizes nessa noite, Pai. Nesta noite eu quero te pedir, Pai, cerca a Tua igreja com a Tua presença. Meu Pai, neutraliza também todas as forças contrárias. Em nome de Jesus, neutraliza, Pai, a incredulidade. Meu Deus, a incerteza, a dúvida nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, aquele que entrou aqui preocupado, pensativo, meu Senhor, olhando para alguma circunstância, alguma situação que Deus te trouxe até aqui, aleluia. E aquela situação ficou lá, aquele problema ficou lá, e mesmo assim você entrou aqui preocupado, pensando, aflito, aleluia. Nesta noite eu quero te dizer que está no controle do Senhor, está nas mãos dele, aleluia. Você veio aqui nesta noite para ouvir ele falar com você, aleluia. Você veio aqui para ouvir ele dizer para você algo novo nesta noite. Então tudo que ficou lá, descansa, deixa nas mãos do Senhor. Se você deixou paz lá, se alegre porque você deixou paz. Se você deixou alguma situação difícil, adore a Ele porque você deixou lá. E lá Ele está cuidando, Ele está guardando, Ele está dando livramento, Ele está operando a vontade e o querer dEle. Então nesta noite, que o nome do Senhor seja glorificado. Quando o nosso diácono Carlos estava orando, o Senhor trazia ao meu coração que muitos olham pelo natural, por estar aqui dentro. Cheguei, entrei por essas portas e é o natural, reencontrei os meus irmãos. Mas eu quero te dizer que aqui é uma dimensão espiritual. Não é uma dimensão natural. Ainda que nós somos seres humanos falhos, mas aqui existe uma dimensão espiritual. Então a Bíblia diz: quem anda no Espírito discerne o que é do Espírito, mas quem anda na carne, ele só observa o que é da carne. Então, se você anda no Espírito, que você possa olhar com os olhos espirituais nesta noite e observar que você não está num ambiente natural, você está num ambiente espiritual, uma dimensão espiritual, aleluia. Você não entrou por essas portas só para olhar os louvores que foram entoados. Você entrou em uma dimensão espiritual. A partir do momento que você entrou para cultuar, você está dentro de uma dimensão espiritual, onde todas as forças, toda a influência, ela tem que se curvar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Aonde toda a influência, ela tem que cair por terra. Aonde tem que prevalecer a vontade do Espírito Santo de Deus, aleluia. Aonde nós temos que nos curvar em adoração a esse Deus que tudo pode, esse Deus que hoje você está aqui porque Ele permitiu você estar aqui nesta noite. Você não veio por acaso, você não chegou aqui por acaso, você veio aqui porque Ele lhe trouxe, aleluia. Você veio aqui porque Ele te trouxe nessa noite para falar com você. Oh glória! Ore canta, labachure canta. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és grande, Senhor. Oh Espírito de Deus amado. Nesta noite, igreja, eu quero dizer para você que Ele é fiel. Quando você não pode, Ele pode. Quando você não faz, Ele faz. E quando não dá mais para você, só dá para Ele. Porque a Bíblia fala isso, que o impossível ficou para Ele.
Hoje eu estava pela manhã aqui no ensaio e eu acredito muito no encontro de Deus. Eu acredito e confio muito que Deus ele proporciona momentos para a nossa vida. E eu sentei aqui pela manhã no ensaio de jovens e fiquei ali sentada e eu comecei a conversar com a irmã. E o próprio Deus ali falando através dessa irmã, eu fiquei pensando assim: Senhor, obrigada, porque todas as vezes que você precisa de uma injeção de ânimo, você tem que dar uma injeção para alguém. Sempre você tem que dar uma injeção para alguém se levantar. Mas quando de repente você quer uma injeção de ânimo para você se levantar, e muitas vezes não dá certo. E aí eu fiquei olhando assim, eu digo: Senhor, obrigada, porque hoje tu me deste uma injeção de ânimo. Tu falaste palavra para mim, que na minha fraqueza me levantou novamente. É como se você tivesse com os seus olhos fechados, e quando de repente Deus vem e diz assim: eu estou abrindo os teus olhos, porque você não está compreendendo o que está acontecendo ao seu redor. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus ele é fiel. Amém? E a Bíblia fala de um homem por nome Zaqueu. A Bíblia diz que este homem ele era um publicano, cobrador de impostos, e que ele também era contratado pelo Estado romano. E a Bíblia diz que Zaqueu era um homem ao qual ele tinha status, era um homem bem conhecido, era um homem rico. E quando a gente fala de riqueza, eu sempre digo que é bom a gente ter, mas o que é ruim é a gente esquecer, né? É bom a gente ter, mas o ruim é a gente esquecer do dono, de quem proporciona tudo na nossa vida. E a Bíblia diz que esse homem aqui, chega um momento que Zaqueu, ele busca a saber, a conhecer, na verdade, porque ele já sabia quem era Jesus. Mas ele busca a ter algo maior. E eu outro dia, um tempo, eu estava dando uma olhada nessa palavra, e uma coisa que guardou em meu coração é que a importância que Zaqueu deu quando ele ouviu falar de Jesus. O que muitos não fazem. A Bíblia diz que Zaqueu, ele subiu em uma árvore para poder chamar a atenção, para poder arrumar uma forma de ver Jesus. No entanto, a Bíblia diz que aonde Jesus passava, uma multidão cercava e seguia. E eu acredito, e a gente sabe que verdadeiramente a Bíblia não mente, porque eu acredito que quando a gente só sente a presença de Jesus, a gente já fica maravilhado. A gente chora, a gente fala, a gente glorifica, só de sentir a presença dele, não ver ele, mas sentir ele. Imagina você saber que neste momento Jesus estivesse passando ali. Imagina se neste momento a gente estivesse aqui e saísse o barulho que Jesus havia passando nessa avenida. E um comentário que muitos foram curados, muitos foram restaurados por Jesus. Até os curiosos, eles iam se levantar para ir olhar quem é. E eu até admiro quem é curioso, porque quem é curioso aprende muita coisa, seja ela boa, seja ruim, só tem que vigiar. E aí quando eu observei aquilo ali, eu digo: meu Deus, imagina a gente saber que Jesus vem bem ali, a gente quer na mesma hora ir atrás, tocar em Jesus, falar alguma coisa, porque a nossa vontade é a gente falar com Jesus e a gente ouvir ele falar, igual a gente está aqui conversando um com o outro. E às vezes a gente fica pensando: meu Deus, por que a gente não consegue assim?
Por isso que Zaqueu, quando ele ouviu falar de Jesus, vendo e ouvindo já o que aconteceu nos lugares aonde ele passou, Zaqueu aproveitou aquele momento e subiu na árvore e ficou lá a esperar. Mas a gente sabe, igreja, que Jesus, Ele sabe todas as coisas. Estamos todos nós aqui nesta noite, pois Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe exatamente cada um de nós o que estamos pensando nesse momento. Ele sabe o que se passa na nossa mente. A Bíblia diz, ainda antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Às vezes a gente diz assim, eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá. Certo. A missionária não sabe, você ia falar. Acabou-se ali, para mim. Mas para ele não. Ele sabe exatamente o que você ia falar. Porque antes que viesse, ele já sabia o que era. Então, imagina aquele homem ali querer ver Jesus, conhecer. Então, Jesus já sabia quem era Zaqueu. Ele já sabia toda a história, o trabalho de Zaqueu, o que ele fazia de certo ou de errado. Quem era Zaqueu de verdade? Ninguém conhecia como Jesus. E a Bíblia diz que quando ele sobe ali, lá vem Jesus. E ele de lá, observando. Mas aí Jesus passa, para e olha. Ele diz, Zaqueu, desce depressa. E aí eu fico pensando, Senhor, quando a gente pensa que nada vai acontecer na nossa vida, quando a gente pensa que Jesus não está a nos observar, quando a gente pensa que tudo está ali parado, Jesus está vendo tudo, está trabalhando. E a Bíblia diz que quando Jesus disse, Zaqueu, desce, porque hoje me convém entrar na tua casa. Aí o que eu acho comigo, sabe o que é? É que quando Zaqueu desce, uma atitude dele que eu achei linda foi a obediência de Zaqueu. Porque mesmo hoje, muitos encontrando com Jesus, já teve experiência com Jesus, já viu milagres acontecer, já viu portas se abrir, já viu providência dele, já viu tantas coisas Jesus fazer e nem assim obedece. Jesus diz assim, faça assim, não faz. Jesus, vamos trazer pelo lado da oração, desça. Na oração, não desce. E as coisas vão acontecendo, as coisas vão piorando, a situação vai estreitando e mesmo assim não faz. Mas quando Jesus diz para Zaqueu para ele descer, na mesma hora Zaqueu desce. E quando ele desce, aí o Senhor diz, agora me convém entrar na tua casa. Agora Zaqueu vai dar certo eu entrar na tua casa. Aí a Bíblia diz que aqueles homens ali, no versículo 7, todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele hospedara o quê? Um pecador. Porque para aqueles homens, eles sabiam quem era Zaqueu. Então eles admiraram. Porque aquelas pessoas que acham que é, que pensam que é, elas ficam observando e acham um absurdo quando Jesus faz algo sobrenatural na vida daquele que eles nunca imaginavam que ia acontecer. Aquele que você nem acredita, aquele que você não dá nada, aquele que está lá fora e você diz, pronto, agora é. Pronto, agora cresceu alguma coisa. Aí começa a falar, murmurar, reclamar. Mas só que Jesus, igreja, Ele não trabalha da nossa forma. Quando você olha assim, não dá nada por aquela pessoa. Quando você olha e descarta, e não acredita naquela pessoa que aqui dali vai sair alguma coisa. Aí Jesus diz assim, mas eu acredito. Eu acredito que ali vai sair alguma coisa. Porque a gente olha hoje.
A gente olha o passado das pessoas, o que aconteceu lá atrás, mas Jesus, ele olha o hoje, ele olha o amanhã, ele olha quem é você hoje e o que você pode fazer amanhã, o que pode acontecer amanhã na tua vida, o que você vai ser mediante a palavra dele, ainda que você não acredite muitas vezes nem em você mesmo, mas não importa, igreja. E o que eu acho lindo é que a Bíblia diz que Jesus, ele não faz acepção de ninguém. Pode ser alto, pode ser baixo, como Zaqueu. A Bíblia diz que ele não viu Jesus no meio da multidão, não alcançou, porque a Bíblia diz que ele tinha uma estatura baixa, de baixa estatura. E por ele ser baixinho, não dava para ele acompanhar no meio da multidão, porque eu imagino que era muita gente. E isso me faz lembrar daquela mulher do fluxo de sangue. Quando aquela mulher passou ali 12 anos padecendo com a enfermidade. A Bíblia diz que foram 12 anos, viu, igreja? E às vezes a gente quer parar só no mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, já quer desistir porque não aconteceu o que a gente está esperando. Enquanto isso, nós estamos ali sendo trabalhados pelo nosso Deus, porque nós precisamos ser trabalhados por Ele, para que a gente chegue, pelo menos, perto daquilo que Ele quer. Porque eu sempre digo que gente difícil de ser trabalhado se chama o povo de Deus. Gente difícil de ser moldado se chama o povo de Deus. Porque muitos, quando são moldados, eles querem morrer. E aquela mulher ali do fluxo de sangue passou por 12 anos, perecendo com a enfermidade, acabando com tudo que ela tinha. Mas chegou o momento também que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, igreja, o que eu quero dizer para você nessa noite é que quando nós temos Jesus na nossa vida, a história é diferente. A história é diferente, mediante qualquer problema, a história é diferente. Aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela chegou e tocou no meio daquela multidão, igreja, ela alcançou o milagre dela. No meio de tudo aquilo ali que estava acontecendo, aquela mulher alcançou o milagre da vida dela. Você vê que quando ela alcança o milagre dela, ela toca na orla dos vestidos de Jesus. Ele para, igreja, porque quando a gente toca em Jesus diferente, acontece algo. Quando a gente tem uma mudança, acontece algo diferente. E a Bíblia diz que quando ela toca, Jesus para e pergunta quem foi que tocou. E os discípulos mexem, a multidão te aperta, te oprime. Tantos tocam. E o Senhor pergunta quem tocou. E a Bíblia diz que Jesus responde: porque alguém me tocou diferente. Se nessa noite você veio aqui tocar em Jesus diferente, com a tua adoração, com a tua glória, com o teu aleluia para Ele, porque a Bíblia diz que Ele é Espírito, e importa que eu e você adore Ele em Espírito e em verdade. Então aquela mulher tocou e recebeu o seu milagre, e às vezes a gente passa tanto tempo e não alcança o nosso milagre. Às vezes falta algo, igreja, que às vezes a gente vê só apenas um detalhe, mas um detalhe que faz a diferença na nossa vida. E eu quero dizer para você nessa noite, você é um representante da sua casa, você é um representante da sua família, você é um representante, ainda que seja difícil para você, você é um representante da sua casa, da sua família, do seu ministério. E eu quero dizer para você nessa noite, assim como Jesus ali mudou a vida de Zaqueu, porque naquele dia ele disse: Zaqueu, hoje importa que eu entre na tua casa. Ele que diz: Zaqueu, hoje eu vou fazer a diferença na tua vida. Hoje eu vou fazer a mudança na tua vida, na tua história. Mas para isso Zaqueu também quis, igreja. Você vê que ele subiu naquela aula para poder chamar atenção, para ver, observar, ver quem era Jesus.
E nessa noite você também sinta o desejo de ter uma casa restituída, de ter uma família abençoada, de ter uma família cheia da presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Porque Deus, Ele tem honra para a tua casa, aleluia. Ele tem honra para a tua família, glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele tem restituição para a tua casa, aleluia. Porque o nosso Jesus, Ele é de restituir a família, igreja. Porque a Bíblia diz que família é projeto de Deus. A família, ela é projeto do Senhor. Ele é projeto de Deus. E a Bíblia diz, igreja, que aqui o Senhor mudou toda a história daquele homem. Porque ele se arrependeu de tudo aquilo. Ele disse: Senhor, eu vou vender tudo e vou restituir todos aqueles que eu fiz errado. Você vê, quando Jesus entra verdadeiramente na nossa vida, há uma restituição, há uma compreensão do que é errado, o que é certo na nossa vida. Há uma compreensão de você entender o que está errado. Há uma compreensão que vem mediante o teu esforço a conhecer as Escrituras Sagradas, a conhecer quem é Jesus, e a partir daí o Espírito Santo, ele vai te mostrando o que é e o que não é. Ele vai te conduzindo, ainda que para os outros, para aqueles que estejam ao teu lado, seja incompreensível a tua mudança. Mesmo para aqueles que estão ali, seja incompreensível ver você com a vida transformada. Mas eu quero te dizer, com o Espírito Santo não há como você retroceder. Porque você só retrocede se você quiser. Porque o próprio Espírito Santo, ele te conduz a te mostrar o que não é da vontade dele para a tua vida. E você vê muitas vezes nós continuamos fazendo aquilo que não agrada a ele. Porque muitas vezes nós queremos agradar a nossa carne, nós queremos agradar a nós mesmos, mas sendo que o Espírito Santo, ele vai dizer: não, filha, não, filho, é por aqui, faça assim, eu estou aqui, ó, lhe conduzindo. Filho, eu estou aqui, eu assisti um filme com Bia Acabando, não sei se vocês já assistiram. Ó, um filme lindo. Você vê ali a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conduzindo aquele homem para sarar as feridas dele, a frustração, a dor que havia sobre ele e a falta de compreensão do que Deus permite na nossa vida. Eu fiquei olhando ali, Senhor, é dessa forma. O Espírito Santo, ele leva você em uma dimensão para tratar naquela área que é necessário você ser tratado. O Espírito Santo, ele leva você naquela área que é necessário você aprender a perdoar. O Espírito Santo vai levando e aí ele vai causando situações que estão ao nosso redor. Aliás, elas são permitidas por Deus. Mas para quê? Para que a gente entenda que o Espírito Santo, ele está trabalhando dentro da gente. Para que a gente entenda que nós precisamos mudar. Porque Zaqueu, quando Jesus disse: Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa, imediatamente houve uma mudança. Zaqueu compreendeu que o que ele fazia era errado. E dali por diante ele entendeu: eu preciso mudar. Eu preciso ter uma vida transformada. Eu preciso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque é isso, igreja. Muitas vezes nós estamos aqui na terra, nós precisamos sim do mantimento de tudo. Mas o que importa para Jesus é a nossa vida espiritual. Ele se preocupa com a nossa vida espiritual, porque se a gente não tiver com a nossa vida espiritual aqui dentro, porque quando Jesus disse: Zaqueu, hoje eu entro dentro da tua casa. Você sabia que essa casa somos nós? Não são casa firmada por homens, mas casa construída por Deus. E essa casa é aonde tem que estar purificada, santificada. Essa casa é aonde tem que sair toda a contaminação, para que o Espírito Santo venha habitar e nós possamos ter uma vida de santidade. E Deus disse para Jesus assim: Zaqueu, hoje me importa entrar em tua casa. Hoje, Zaqueu, vai ter mudança na tua vida. Hoje vai ter transformação na tua vida. Porque depois que Jesus entra, tem transformação na vida da gente.
tua vida, na minha vida, porque quando a gente deixa Ele entrar, há uma transformação, há uma mudança de vida, há uma transformação na igreja. E às vezes alguém olha para você e diz: nossa, mas essa minha mãe, esse irmão agora está beijo. Fazia isso, hoje não faz mais. Era assim, hoje não quer ser mais. Sabe o que é isso? É a transformação do Espírito Santo. É Jesus invadindo, entrando naquela casa e transformando e mudando toda a história daquela pessoa. E o que eu quero dizer nesta noite para você, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, a vida dela foi restaurada. De sofrimento ela passou para ser uma mulher vitoriosa, porque tudo aquilo que ela passava, ela foi restaurada pelo nosso Jesus Cristo. E eu quero dizer, igreja, Jesus está voltando. E hoje o que importa é nós termos uma vida restituída. Por isso eu falo sempre, aleluia, há um tempo, e o tempo é hoje. O tempo da gente ter uma vida restituída na presença do nosso Deus. Uma vida transformada, porque tudo vai ficar. O que importa é a gente ter uma vida com Cristo. O que importa é a gente ter uma vida. E sabia, igreja, que a Bíblia não mente. Todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor, que naquele grande dia ficar aqui na terra, eles vão lembrar imediatamente de tudo que era anunciado, tudo que era falo do Evangelho. Então nessa noite que a gente possa entender que Jesus, Ele tem o poder e Ele quer. É como aquele cego que clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E o que foi que Jesus disse? O que tu queres que eu te faça? Ele só queria ver. Ele só queria enxergar, a igreja. Ele só queria ver, mas ele não nasceu cego. Ele queria voltar a ver. E eu quero dizer para você nessa noite, às vezes nós perdemos a nossa visão espiritual. No meio da caminhada fica para trás. As frustrações, os problemas, as dores, muitas vezes faz com que aquilo que a gente aprendeu, a nossa visão espiritual fica fechada, fica para trás. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus está aqui. Aleluia. E Ele quer te dar visão nova. Aleluia, Jesus. Ele quer que você enxergue novamente. Glória a Deus. Porque talvez nessa noite você chegou aqui e um problema ficou muito grande. Porque a partir do momento que a gente deixa de enxergar, o problema fica maior. É o que eu falei quando eu iniciei a pregação. Eu cheguei aqui e o meu problema estava muito grande hoje. E eu sentei ali e comecei de repente uma conversa. E o meu problema, ele ficou pequeno novamente. Porque de acordo com a minha fé foi ativada novamente, eu comecei a enxergar que não é tão grande assim. Aleluia. Porque quando o gigante, ele ganha terreno, aí você, baixa. A sua fé fica tão pequena que você vê Golias muito grande. Aí você esquece que Golias não é maior do que o nosso Deus. Golias não pode ser maior do que o nosso Deus. E é bem verdade que na nossa caminhada muitas coisas acontecem para que a gente fique assim. Mas nessa noite que você possa receber essa palavra no seu coração e sair daqui entendendo: Jesus, entra aqui, faz o teu trabalhar, faz o teu agir, que o problema não seja maior do que o Senhor. Porque aqui tem pessoas assim como eu, que entrou nesta noite olhando um problema enorme, como se tivesse sem condições. Mas eu quero dizer para você, tem condições sim. Porque servimos a um Deus que é grande,
Um Deus que tudo pode. Que quando a gente pensa que está tudo perdido, igreja, quando está tudo parado, como se Deus não estivesse trabalhando, Ele chega e diz assim: eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou aqui. E eu olhei aquele filme ali e vi aquele homem quando perdeu a sua filha ali. E eu vi ali o Espírito Santo mostrando, simbolizando naquele filme uma realidade. Venha cá, filho. A sua dor está muito grande. A sua tristeza está muito grande. Lembre-se que Deus está aqui. O Pai está aqui. O Pai está aqui e segura na sua mão. Segura na nossa mão. Ainda que você não esteja vendo, mas Ele está aqui. E Ele segura sim. Sabe, igreja, o que eu acho lindo é que muitas vezes a gente dobra o nosso joelho lá. E quando a gente dobra o joelho para falar com Deus, às vezes a gente não tem nada para falar. Mas aí Ele fica lá, ó, ouvindo o nosso silêncio. E Ele interpreta todo o nosso silêncio. Por que Ele interpreta? Porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz que Ele sonda. O Espírito Santo, Ele geme com gemidos inexprimíveis, levando ao Pai todas as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente necessita. Então eu quero convidar você nessa noite a se pôr de pé. Nós vamos orar, agradecendo a Ele nesta noite, porque nós temos a certeza que Ele está aqui. E se nessa noite você entrou por essas portas, sentiu o desejo de fazer uma nova aliança com Ele, você vem aqui, a gente vai orar por ti. Se nessa noite você chegou aqui e sentiu o desejo: eu quero Jesus na minha vida, eu quero esse Jesus, nós vamos orar por ti também. Em nome de Jesus. E se você não fez esse pensamento hoje, você vai se pôr de pé. E nós vamos orar. Nós vamos agradecer ao Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. Amém? Fica de pé, jovens. Eita, Jesus, ajuda.